Aí, pessoal de processamento digital de sinais, estamos de volta. Agora a gente vai aprender métodos de discretização, tá? Então você vai aprender a discretizar um sistema, ou seja, passar um sistema do domínio da frequência contínua em S para frequência discreta em Z, tá? Ou seja, isso acontece quando você quer que um sistema de controle ou um filtro, tá? Ele tem uma determinada dinâmica cuja resposta em frequência, por exemplo, tá? Você projeta ela com um protótipo analógico, tá? Mas você vai embarcar isso num computador digital, tá? Então, o primeiro passo para você fazer isso é converter de um sistema representado em S, né? Transformado Laplace para um sistema representado em Z, tá? Então, o primeiro método é o método da função de transferência pulsada, ou o método ZOH. ZOH é igual a gente já deduziu anteriormente, né, o amortecedor retentor de ordem zero, ou zero order hold, tá? E aí, esse método é o seguinte: você deve considerar que o sistema ele vai estar em cascata, o seu sistema, com sua resposta em frequência, vamos dizer assim, tá? Com a sua função de transferência, ela vai estar em cascata, né, com um amostrador ideal, que é a chave batendo aqui numa determinada frequência de amostragem ou período de amostragem T, frequência fixa, tá? E um amostrador retentor de ordem zero ou um zero order hold. Tudo isso antes do sistema em si, tá? Então, a gente já sabe, né, que a partir desse ponto aqui, depois do zero order hold, aqui já é um sistema digital, né? Então, daqui para cá é um ambiente computacional lidando com uma variável que foi convertida de analógico para digital, tá? Então, a gente quer converter esse sistema, né, para, vamos dizer assim, para que ele em Z, tá? Ele tem a mesma dinâmica do sistema cuja função de transferência está aqui dentro do bloquinho, tá? Nesse caso, é uma função de transferência qualquer, G de S ou H de S, tá? Vou colocar G de S, tá? G de S igual a S mais 2, né? S mais 2 sobre S mais 1. Então, o que a gente está querendo é converter isso para uma G de Z, tá? G de Z, tá? Que respeite essa mesma dinâmica, tá? Mas leve em consideração esse método, né, de discretização, tá? Que é o amostrador ideal e o zero order hold, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, já que está em cascata, a gente tem que colocar a dinâmica do zero order hold em cascata com a dinâmica dentro do G aqui, do ganho de percurso direto, né, dentro do filtro, né, vamos dizer assim. Não vou falar, acho que não é bem correto falar ganho de percurso direto, porque não tem realimentação, então vamos falar só filtro aqui, porque ele executa uma transformação no sinal de entrada, né, exibindo como resposta um sinal de saída, tá? Então, vamos falar que todo esse sistema tem uma dinâmica total, né, que envolve o zero order hold e o filtro em si mesmo, tá? Então aqui, ó, vamos chamar tudo isso aqui de um G total, GT em S, tá? Então o GT em S, G total em S, vai ser o G do zero order hold em S, que a gente deduziu numa aula anterior, vezes, porque está em cascata no domínio da frequência, né? O G de S que está aqui definido, tá? Então, o G total em S vai ser 1 menos E a menos ST, né? Sobre S. Essa aqui é do G do zero order hold, né? Que a gente deduziu G do ZOH em S, tá?
vezes a g de S, né? Então, a g de S é S mais 2 sobre S mais 1, tá? E aí é interessante fazer uma coisa, colocar esse S para dentro desse parêntese aqui, ó, dentro dessa dinâmica, tá? Então vamos deixar assim, ó, 1 menos E a menos ST, que multiplica S mais 2 sobre S vezes S mais 1, tá? Beleza? E aí, por que que eu fiz desse jeito? Porque aqui já fica uma coisa direta, tá? E depois a gente vai expandir em frações parciais para a gente fazer transformada Z usando tabela, tá? De transformada. Então, GT de Z vai ser o quê? Vamos lembrar da definição da transformada Z, né? Deixa eu colocar aqui do lado aqui. Z é igual a E a S T, não é isso? Tá? Então, E a menos ST seria portanto, deixa eu colocar aqui assim, portanto, E a menos ST seria Z a menos 1, tá? Então, aqui eu já tenho transformada Z, né? Então, 1 menos Z a menos 1, que multiplica transformada Z desse cara aqui, ó, S mais 2 sobre S mais 1. Beleza? Então, deixa eu só fazer um rascunho aqui. 1 menos Z a menos 1 é igual a 1 menos 1 sobre Z, que é igual a Z menos 1, tá? É interessante deixar nesse formato, porque vai surgir a oportunidade de a gente cancelar algum desses termos aqui, tá? Eu já vou deixar de cá para não esquecer, tá? Então, o G de Z vai ser Z menos 1 sobre Z vezes transformada Z do S mais 2 sobre S mais 1. E aí, para organizar um pouco e continuar fazendo, eu vou chamar esse termo aqui de G2 de S, tá? E vou fazer expansão em fração desse camarada, tá? Então, o G2 em S vai ser S mais 2 sobre S mais 1, né? Que é igual a K1 sobre S mais K2 sobre S mais 1. Então, K1 vai ser S mais 2 sobre S mais 1, com S tendendo a 0. Então, vai ser 2, né? E o K2 vai ser S mais 2 sobre S, com S tendendo a menos 1. Então, vai ficar
Menos 1 vai dar mais 1 sobre menos 1 deu menos 1, né? Então, isso aqui vai ficar, então, A2 sobre S menos 1 sobre S mais 1. Da tabela de transformadas, deixa eu procurar aqui na tabela. Então, eu peguei uma tabela de transformada do livro do NIS de controle, tá? Deixa eu colocar ela aqui. Tá grande, deixa eu colocar de cá, tá? Então, vamos centralizar aqui. Então, olha só. A menos AT, 1 sobre S mais A, né? E Z menos A menos AT. Aqui, ó. É A menos AKT, tá? Domínio do tempo. Então, nessa linha aqui, ó, a gente vê esse sistema com um polo, né? Vira esse em F de Z, ó, tá? Então, corresponde a esse 1 sobre S mais 1 aqui, né? Ó, 1 sobre S mais 1, 1 sobre S mais A, e vai virar um Z menos E, A menos AT, tá? E 2 sobre S é o degrau, né? Então, um degrau unitário, né, em S, 1 sobre S, em Z fica Z menos 1, tá? Então, olhando a tabela, o G2 de Z vai ficar, então 2 sobre S vai ser 2Z, Z menos 1, né? Então, 2Z sobre Z menos 1. E menos 1 sobre S mais 1, então vai ficar menos, né? Então, seria 1 sobre S mais A, Z sobre Z menos E, A menos AT, tá? Então, Z sobre Z menos E elevado a menos AT. O A é, deixa eu ver, o A é 1, né? Então, menos 1 vezes T, né? T maiúsculo aqui é o período de amostragem. O período de amostragem desse camarada é, vamos voltar lá no começo, aqui, ó, 0,5 segundos, tá? Então, aqui vai ficar 0,5. Tá? Então, isso aqui vai virar um número, tá? Então, o G2 de Z vai ser igual a 2Z sobre Z menos 1 menos Z sobre Z menos esse carinha aqui é a menos meio, tá? Vai ficar 0,607, tá? Então agora eu vou pegar ela aqui, ó, e substituir aqui em G2 de Z, né? Na verdade já fiz a transformada G2 de S. Então vou tirar todo esse cara aqui, ó, tá? Substituir por este K, tá? Então vou copiar esse camarada aqui, Ctrl C, vou lá para cima, tá? Ctrl V, colocar de cá e a gente continua, tá? E vou copiar esse camarada aqui, Ctrl C, e subir para ficar aqui do lado, né? Ctrl V, então tá aqui, ó, certo?
Só que tem um parêntese aqui, né? Um parêntese aqui, tá? Então agora é álgebra, né? Tá? Vocês viram que a questão do período de amostragem, onde ele interfere, né? Ele interferiu nesse número aqui, né? Tá? Então agora continuando, vamos fazer a álgebra que precisa para ficar com a função de transferência, tá? Então o GT de Z vai ser igual a Z menos 1 sobre Z, que multiplica, colchete é mais adequado aqui para nós. Então vai ser Z menos 1, ó, tá vendo? Vai acabar cancelando, né? Z menos 0,607. Tá? E aqui, ó, esse cara vai acabar cancelando. Se bem que a gente já pode fazer isso aqui, né? Ó, este e esse, né? Tá? Então, se já cancelou, eu posso tirar esse camarada aqui embaixo, né? Já posso tirar ele daqui, tá? Então aqui em cima é 2 e aqui ficou 1, né? Ficou só 1, tá? Então, levando isso em consideração, esse termo, né? Dividido por esse aqui, então vai ficar 2, que multiplica Z menos 0,607, que é Z, né? E menos 1, que multiplica Z menos 1. Esse cara aqui cancela com esse de cá, né? Então, GT em Z vai ser 2Z menos 1,213, né? 214, né? Então tem que corrigir aqui, tá? 214. 214. Aí. Menos Z mais 1, né? Mais 1 sobre Z menos 0,607. Então, o GT em Z ficou 1Z, né? Z, esse menos esse, né? Menos 0,214, né? Menos 0,214 sobre Z menos 0,607. Então tá aqui o sistema que foi discretizado, tá? Vamos testar esse cara, tá? Usando o MATLAB. Então, com o MATLAB, vamos entrar com o G de S, tá? Vou entrar do tipo numerador, denominador. Numerador é igual a do G de S é... Vamos ver de novo. O G de S é 1 e 2, 1 e 1, né? Então, 1, 2 no numerador. Denominador igual a 1 e 1, né?
Então, G vai ser transfer function, numerador, denominador, né? Então, deu lá S mais 2 sobre S mais 1. O G, Z, tá? Vai ser... Aqui eu só pus o Z para falar que é outra função, que é a nossa que a gente discretizou, tá? Aliás, vamos entrar com o numerador, denominador também. Vou entrar com o numerador N do Z, tá? É igual a... Foi quanto? 1. Vamos olhar lá. 1 e menos 0,214, né? Então, 1 e menos 0,214, tá? E denominador do Z é igual a, deixa eu ver, 1 e menos 0,607. 1 e menos 0,607. Aí, a G de Z vai ficar, na verdade, a G total, que a gente chamou G total em Z, né? Só para a gente lembrar aqui. É igual a transfer function, numerador do Z, denominador do Z e o período de amostragem. Agora tem que colocar, senão o MATLAB não entende que é em Z, tá? O período de amostragem foi 0,5, não é isso? Então, dando um Enter, ela aparece aqui, ó. Z menos 0,214, Z menos 0,607, tá? Vamos ver a resposta ao degrau de ambas, né? Que tem que ser a mesma dinâmica, tá? Da G e a G total em Z. Contudo, a G total em Z vai ficar um pouco diferente no seguinte aspecto. Eu já vou mostrar aqui, ó. A G de S em azul é contínuo, né? A G total em Z, ela é discreta, tá? E ela tá com esses degraus aqui, tá vendo, ó? Mas ela tá acompanhando, né, nessa quina aqui, nas quinas dos degraus, tá? Tá acompanhando a dinâmica original, tá? Só que misturada a dinâmica original tem o efeito da amostragem, né? A amostragem com período de tempo 0,5, né? Então dá para ver aqui, ó, tá? Claramente, ó, o degrau, vamos ver o tempo, ó, tá vendo? A distância 0, 0,5, depois ela sobe, 0,5 vai até 1 aqui, né? Tá? Então, os patamares desse degrau tem esse comprimento aqui da distância, que é o período de amostragem, tá? Nesse caso, 0,5 segundos, tá certo? Então, essencialmente é isso aí, ó. O MATLAB, ele tem uma maneira de discretizar também, usando o MATLAB, tá? Então, por exemplo, se você quer uma G de Z, vou chamar só G de Z, em vez de G total em Z, vai ser contínuo to discrete, C2D, né? Da G, vírgula, o período de amostragem 0,5, vírgula, e o método de discretização entre apóstrofo, tá? Apóstrofo, zero order hold, apóstrofo, fechou, tá? Faz assim, ele faz a mesma coisa. É claro que ele respeitou vamos dizer assim, uma precisão maior do que a que eu utilizei nos cálculos, né? Tá? Eu falei que o E elevado a menos 0,5 tera é só 0,607. Na verdade, 0,665 e por aí vai, tá? E aí, a consequência é que esse número também fica com mais casas decimais, tá? Então, mas essencialmente, vamos ver agora o degrau G, não, step, né? Step, G total em Z e a G, Z, que a gente acabou de gerar, né? Então, tá aqui, ó, tá? Uma em cima da outra aqui nos degraus, né? Subindo, acompanhando a dinâmica, tá? O efeito da precisão com casa decimal, você sente mesmo com a resposta em regime permanente. Então, se você circular aqui, ó, você vai ver que em regime
permanente, quanto mais casas decimais, mais próximo do sistema contínuo, tá? O sistema discreto vai estar, tá? Bem que aqui ainda não dá para ver, né? Olha lá, aqui. Tá? Esse aqui é o que a gente acabou de fazer, tá? Esse aqui é aquele que eu fiz com menos casa decimal, tá certo? Ó, então é uma certa distância, né? Mas o que o MATLAB fez, esse de cá, ó, mais clarinho, está mais perto do valor contínuo. Mas nunca vai ser igual ao valor contínuo, tá? Pelo próprio efeito, né, da amostragem, tá? Então a amostragem, o sistema amostrado, ele nunca tem a mesma, vamos dizer assim, quantidade de riqueza de informação que tem um sistema contínuo. Nunca. Isso nunca vai acontecer, tá? Valeu? Até mais, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar hoje.